33. Então, acabou? Ven perguntou. O plano, quero dizer. Ham deu de ombros. Se os inquisidores torturaram Marsh, quer dizer que sabem de tudo, ou pelo menos sabem o bastante. Sabem que planejamos atacar o palácio e que vamos usar a guerra entre as casas como cobertura. Nunca conseguiremos que o Senhor Soberano saia da cidade agora, e certamente nunca conseguiremos que ele mande a guarda do palácio para a cidade. As coisas não parecem boas, Ven. Ven permaneceu em silêncio, digerindo a informação. Ham estava sentado de pernas cruzadas no chão sujo, recostado em uma parede de tijolos. O esconderijo de emergência era um porão frio e úmido com apenas 3 aposentos, e o ar cheirava pó e cinzas. Os aprendizes de Trevo pegaram um dos quartos só para si, ainda que Doxon tivesse mandado embora todos os outros criados antes de irem para o refúgio. Breeze estava parado do outro lado. De vez em quando, lançava um olhar desconfortável para o chão sujo e os bancos cheios de pó. Então decidia continuar em pé. Ven não entendia por que ele se incomodava. Seria impossível manter as roupas limpas enquanto estivessem vivendo no que era, essencialmente, um buraco no chão. Brisa não era o único que lamentava o cativeiro autoimposto. Ven ouvira vários dos aprendizes reclamando que quase que preferiam terem sido pegos pelo ministério. Mesmo assim, durante os 2 dias em que estiveram no porão, todos permaneceram no refúgio, exceto quando era absolutamente necessário sair. Entendiam o perigo. Marsh podia ter dado aos inquisidores as descrições e os pseudônimos de cada membro da gangue. Brisa meneou a cabeça. Talvez, cavalheiros, seja a hora de dar a operação por encerrada. Tentamos, com todas as nossas forças, e considerando o fato de que nosso plano original, reunir o exército, terminou de maneira tão trágica, eu diria que fizemos um trabalho maravilhoso. Doxon suspirou. Bem, certamente, não poderemos viver com os fundos economizados durante muito tempo, especialmente se Kelsier continuar dando nosso dinheiro para os Ska. Estava sentado à mesa, que era o único móvel do aposento, seus cadernos de contabilidade, anotações e contratos mais importantes organizados em pilhas diante dele. Fora incrivelmente eficaz em recolher cada pedaço de papel que pudesse incriminar a gangue ou dar mais informações sobre o plano deles. Brisa sentiu. Eu, pela primeira vez, estou querendo mudar. Tudo isso tem sido divertido, delicioso e todas essas outras emoções positivas, mas trabalhar com Kelsier pode ser um pouco desgastante. Ven franziu o senho. Não vai ficar com a gangue? Depende do próximo trabalho, Brisa disse. Não somos como as outras gangues, sabe? Trabalhamos porque nos agrada, não porque nos mandam. Nós nos recompensa ser muito exigentes com os trabalhos que aceitamos. As recompensas são grandes, mas também os riscos. Ham sorriu, apoiando os braços atrás da cabeça completamente despreocupado com a sujeira. Isso meio que me faz perguntar, como acabamos nesse trabalho em particular, hein? Risco muito grande, recompensa muito pequena. Nenhuma, na verdade. Breeze observou. Nunca teremos aquele Action agora. As palavras de Kelsier sobre o altruísmo e trabalhar para ajudar os Ska foram todas muito bonitas, mas eu sempre esperei que conseguíssemos pôr a mão naquele tesouro. Certo, Doxon disse, erguendo os olhos de suas anotações. Mas valeu a pena, pelo menos? O trabalho que fizemos, as coisas que conseguimos. Breeze e Ham se detiveram, então ambos assentiram. É por isso que ficamos, Doxon prosseguiu. O propósito, Kel disse. Ele nos escolheu porque sabia que tentaríamos algo um pouco diferente para conseguir um objetivo digno. Vocês são bons homens, até mesmo você, Brisa. Pare de fazer cara feia para mim. Ven sorriu com a brincadeira familiar. Havia um sentimento de pesar em relação a Marsh, mas aqueles eram homens que sabiam ir em frente apesar de suas perdas. De certo modo, realmente eram como os Ska, no final das contas. Uma guerra entre as casas, Ham disse, despreocupadamente, sorrindo para rir. Quantos nobres acham que vão morrer? Centenas, pelo menos, Doxon respondeu sem levantar o olhar. Todos mortos por suas próprias mãos nobres gananciosas. Vou admitir que tinha minhas dúvidas sobre todo esse fiasco, Brisa falou, mas a interrupção que isso causará no comércio, sem mencionar a desordem no governo. Bem, você está certo, Doxon, valeu a pena.
Por suposto, Ham disse, imitando a voz pedante de Brisa. Vou sentir falta deles, Ven pensou, pesarosa. Talvez Causer me deixe fazer parte do próximo trabalho. As escadas rangeram, e Ven se escondeu instintivamente nas sombras. A porta lascada se abriu, e uma forma familiar, vestida de negro, entrou. Levava a capa de brumas no braço, e seu rosto parecia incrivelmente esgotado. Causer! Ven exclamou, dando um passo para frente. Olá, pessoal, ele disse, com voz cansada. Conhece esse cansaço, Ven pensou. Recurso de Peltre. Onde ele esteve? Está atrasado, Kel. Dawson disse, ainda sem levantar os olhos de seus livros caixa. Eu me esforço para manter a consistência, Causer disse, largando a capa de brumas no chão, espreguiçando-se e sentando. Onde estão Trevo e Fantasma? Trevo está dormindo no quarto dos fundos, Dawson falou. Fantasma foi com Renault. Imaginamos que queria que ele levasse nosso melhor olho de estanho como vigia. Boa ideia, Causer disse, soltando um profundo suspiro e fechando os olhos enquanto se recostava na parede. Meu caro, Brisa disse, está com uma aparência terrível. Não é tão ruim quanto parece. Voltei com mais calma. Até parei para dormir algumas horas no meio do caminho. Sim, mas onde esteve? Ham perguntou, com severidade. Estamos morrendo de preocupação que estivesse fazendo algo, bem, estúpido. Na verdade, Brice observou, tínhamos por certo que estava fazendo algo estúpido. Só nos perguntávamos o quão estúpido esse acontecimento em particular poderia ser. Então, o que foi? Assassinou o sumo prelado? Massacrou dezenas de nobres? Roubou a capa dos ombros do próprio senhor soberano? Destruí as minas de Hatzin, Causer disse em voz baixa. O aposento ficou em silêncio, atônito. Sabe, Brisa finalmente disse, é de se pensar, porque a essa altura ainda não aprendemos a não subestimá-lo. Destruiu as minas? Ham perguntou. Como é possível destruir as minas de Hatzin? Não são mais do que um punhado de fendas no chão. Bem, eu não destruí as minas em si, Causer explicou. Apenas arrebentei os cristais que produzem geodo de Ation. Todos eles? Dawson perguntou, aturdido. Todos os que consegui encontrar, Causer afirmou, e foram várias centenas de buracos. Foi realmente muito mais fácil me mover lá embaixo agora que domino a Lomancia. Cristais? Ven perguntou, confusa. Cristais de Ation, Ven, Dawson disse. Eles produzem os geodos. Não acho que alguém saiba como e esses geodos contêm contas de Ation dentro deles. Causer assentiu. Os cristais são o motivo pelo qual o Senhor Soberano não pode mandar alomânticos para puxar os geodos de Ation. Usar alomancia perto dos cristais os faz se estilhaçar, e levarão séculos para crescerem novamente. Séculos durante os quais não produzirão Ation, Dawson acrescentou. E então você... Vince se calou. Pôs fim à produção de Ation do Império Final, pelo menos pelos próximos 300 anos, aproximadamente. Ellen, a Casa Venture, estão a cargo das minas. Como o Senhor Soberano reagiria quando se inteirar disso? Seu louco, Brisa disse em voz baixa, os olhos arregalados. O Ation é a base da economia imperial. Controlá-lo é uma das principais maneiras que o Senhor Soberano tem de manter controle sobre a nobreza. Pode ser que não consigamos pegar suas reservas, mas em algum momento isso terá o mesmo efeito. Seu bandido lunático, seu bendito gênio! Causer sorriu com tristeza. Agradeço os 2 elogios. Os inquisidores já atacaram a loja de Trevo? Não que nossos vigias tenham visto, Dawson respondeu. Bom, Causer falou. Talvez não tenham conseguido dobrar Marsh. Na melhor das hipóteses, eles talvez não saibam que suas estações de abrandamento estão comprometidas. Agora, se não se importam, vou dormir. Temos muita coisa para planejar amanhã. O grupo se deteve. Planejar? Dawson finalmente perguntou. Kel, estávamos meio que pensamos que devíamos desistir. Provocamos uma guerra entre as casas e você acaba de se encarregar da economia imperial. Como nosso disfarce e nosso plano comprometidos? Bem, honestamente, não espero que façamos mais nada, certo? Causer sorriu, ficando em pé, cambaleante e partindo para o quarto de trás. Conversaremos amanhã. O que acha que ele está planejando? Caesar, Ben perguntou, sentado em um banco ao lado da lareira do porão, enquanto Terrizano preparava a refeição da tarde. Causer dormia a noite toda, e ainda não despertara, até agora. Não tenho realmente ideia, senhora, Caesar respondeu, provando quisado.
Embora neste momento, com a cidade tão desequilibrada, parece a oportunidade perfeita para atacar o Império Final. Vin ficou pensativa. Suponho que ainda podemos tomar o palácio. É o que Kel sempre quis fazer, mas se o Senhor Soberano foi avisado, os outros não vão querer que isso aconteça. Além disso, não parece que temos soldados suficientes para fazer muita coisa na cidade. Ham e Brisa não terminaram o recrutamento. Caesar deu de ombros. Talvez Kelsier tenha outros planos em relação ao Senhor Soberano. Ven meditou. Talvez. Caesar, Ven disse lentamente. Você compila lendas, certo? Como guardador, recompilo muitas coisas, Caesar comentou. Histórias, lendas, religiões. Quando eu era jovem, outro guardador me recitou todo o seu conhecimento para que eu pudesse armazená-lo, e então aumentá-lo. Já ouviu sobre essa lenda do 11º metal da qual Kelsier fala? Caesar se deteve. Não, senhora. Essa lenda era nova para mim quando a ouvi de Mestre Kelsier, mas ele jura que é verdade, Vin falou. E eu acredito nele, por algum motivo. É muito possível que haja lendas que eu não tenha ouvido, Caesar concordou. E os guardadores... Se os guardadores soubessem tudo, então por que continuar procurando? Vina assentiu, ainda um pouco incerta. Caesar continuou a remexer a sopa. Ele parecia tão digno, mesmo enquanto realizava uma tarefa tão simples. Vestiu sua túnica de mordomo, sem se preocupar em quão simples era o serviço que fazia, substituindo com facilidade os criados da gangue que haviam sido despedidos. Passos rápidos soaram na escada, e Vênus se impertigou, levantando-se de seu banco. Senhora? Caesar perguntou. Tem alguém nas escadas, Ven disse, aproximando-se da entrada. Um dos aprendizes. Ven achava que o nome dele era Taze. Irrompeu, porta dentro. Agora que Lastborn se fora, Taze se tornara o principal vigia da gangue. As pessoas estão se reunindo na praça, Taze disse, gesticulando na direção das escadas. O que foi? Doxon disse, saindo do outro aposento. Pessoas na Praça da Fonte, Mestre Doxon, o garoto disse. Dizem nas ruas que os obrigadores estão planejando mais execuções. Retaliação pelas minas, Ven pensou. Não demorou muito. A expressão de Doxon ficou sombria. Vá acordar Kel. Pretendo observá-los, Kelsier disse, andando pelo aposento, vestido com roupa simples de ska e capa. O estômago de Ven revirou. De novo? Vocês podem fazer o que quiserem, Kelsier disse. Parecia muito melhor depois do descanso prolongado. Seu esgotamento se fora, substituído pela força característica que Ven sempre esperava dele. As execuções são provavelmente uma retaliação ao que fiz nas minas. Kelsier prosseguiu. Vou observar as mortes daquelas pessoas porque indiretamente eu as causei. Não é culpa sua, Kel, Doxon observou. É culpa de todos nós. Kelsier disse abruptamente. Isso não torna o que fizemos errado, mas, se não fosse por nós, aquelas pessoas não teriam que morrer. Eu, pelo menos, acho que o mínimo que podemos fazer por aquelas pessoas é testemunhar sua passagem. Abriu a porta, subindo os degraus. Lentamente, o resto da gangue o seguiu, embora Trevo, Caesar e os aprendizes tivessem ficado no refúgio. Vendo subiu os degraus com um cheiro de mofo, juntando-se aos outros depois de um tempo em uma rua encardida no meio de um bairro pobre ska. As cinzas caíram do céu, flutuando preguiçosamente em flocos. Kelsier já descia a rua, e o restante deles, Brisa, Ham, Doxon e Ven, apertou o passo para alcançá-lo. O esconderijo deles não estava muito longe da Praça da Fonte. Kelsier, no entanto, parou algumas ruas antes do destino deles. Ska, de olhos turvos, continuavam andando, unindo-se à multidão. Sinos soavam ao longe. Kel? Doxon perguntou. Kelsier inclinou a cabeça. Vin, ouviu isso? Ela fechou os olhos e avivou o estanho. Concentre-se, pensou. Como o fantasma disse, deixe de lado os passos e os murmúrios. Ouça sobre as portas batendo e as pessoas respirando. Ouça. Cavalos, ela disse, reduzindo o estanho e abrindo os olhos. E carruagens. Carroças, Kelsier disse, dirigindo-se para a lateral, na rua. As carroças dos prisioneiros estão vindo por aqui. Olhou os edifícios ao seu redor. Então agarrou uma calha e começou a escalar a parede. Brisa revirou os olhos, cutucando Doxon e acenando com a cabeça na direção da frente do edifício. Mas Vin e Ham, acendendo o peltre, seguiram Kelsier com facilidade até o telhado. Ali, Kel disse, apontando para uma rua não muito longe dali. Vin mal podia ver a fila de carroças com grades dos prisioneiros dirigindo-se para a praça.
Dawson e Brisa entraram no telhado, inclinado por uma janela. Kelzer ficou onde estava, parado na beira do telhado, contemplando as carroças dos prisioneiros. Kel, Ham disse com severidade, no que está pensando? Ainda estamos a uma certa distância da praça, respondeu, lentamente, e os inquisidores não viajam com os prisioneiros, virando o palácio, como da última vez. Não deve haver mais que uma centena de soldados vigiando aquelas pessoas. 100 homens são bastante, Kel, Ham comentou. Kelzer não pareceu ouvir suas palavras. Deu outro passo adiante, aproximando-se da borda do telhado. Posso deter isso. Posso salvá-los. Ven parou ao lado dele. Kel, pode ser que não haja menos guardas com os prisioneiros, mas a Praça da Fonte está a poucos quarteirões de distância. Está repleta de soldados, sem falar de inquisidores. Ham, inesperadamente, não a apoiou. Deu meia volta, olhando para Dawson e Brisa. Dawson se deteve, então deu de ombros. Estão todos loucos? Vin exclamou. Espere um momento, Brisa disse, apertando os olhos. Não sou nenhum olho de estanho, mas alguns daqueles prisioneiros não parecem um pouco bem vestidos demais? Kelzer paralisou, então praguejou. Sem aviso, saltou do telhado, caindo rua abaixo. Kel! Vin o chamou. O quê? Então se deteve, olhando sob a luz vermelha do sol, observando a lenta aproximação da procissão de carroças. Com seus olhos amplificados pelo estanho, pensou ter reconhecido alguém sentado em uma das carroças da frente. Fantasma. Kelzer, o que está acontecendo? Ven exigiu saber, disparando até a rua ao lado dele. Ele reduziu um pouco a velocidade. Viu Renault e Fantasma na primeira carroça. O ministério deve ter atacado o comboio de Renault no canal. As pessoas naquelas gaiolas são criados, pessoal da casa e guardas que contratamos para trabalhar na mansão. O comboio no canal, Ven pensou. O ministério deve saber que Renault era uma fraude. Marsh confessou, no final das contas. Atrás deles, Ham saiu do edifício. Breeze e Dawson demoraram mais para os alcançar. Temos que agir rápido, Kelzer disse, apressando o passo novamente. Kel, Ven disse, agarrando seu braço. Kelzer, não pode salvá-los. Estão muito bem vigiados, e estamos em pleno dia no meio da cidade. Só conseguirá que o matem. Ele se deteve, indeciso, no meio da rua, voltando-se para Ven, olhando-a nos olhos desapontados. Não entende do que se trata tudo isso, não é, Ven? Nunca entendeu. Eu deixei que me detivessem uma vez na colina, junto ao campo de batalha. Não desta vez. Desta vez eu posso fazer alguma coisa, mas... Ele soltou o braço. Ainda preciso aprender alguma coisa sobre amizade, Ven. Espero que algum dia entenda quais são. E começou a correr na direção das carroças. Ham ultrapassou Ven, tomando outra direção, abrindo caminho entre os Ska que seguiam para a praça. Ven ficou estupidamente parada por alguns segundos, sentindo a cinza cair, quando Dawson a alcançou. É insanidade, ela murmurou. Não podemos fazer isso. Não somos invencíveis. Dawson fez uma careta. Tão pouco indefesos. Brisa chegou, arfando, e apontou para uma rua lateral. Ali, precisamos de um lugar onde eu possa ver os soldados. Venus seguiu, sentindo de repente uma vergonha misturada à preocupação. Kelzer jogou 2 frascos azuis, depois de ingerir seus conteúdos. Os frascos cintilaram no chão, mas não chegaram a se quebrar contra as paredes, contra as pedras. Entrou em um último beco, correndo por uma rua estranhamente vazia. As carroças dos prisioneiros seguiam na direção dele, entrando em uma pequena praça formada pela intersecção de 2 ruas. Cada veículo retangular estava cercado de grades. Cada uma delas estava lotada de pessoas, agora claramente familiares. Criados, soldados, amas, alguns eram rebeldes, mas a maioria eram pessoas comuns. Nenhum deles merecia morrer. Tantos Ska já morreram, ele pensou, avivando seus metais. Centenas, milhares, centenas de milhares. Não hoje, não mais. Jogou uma moeda e saltou, empurrando-se pelo ar em um arco amplo. Os soldados olharam para cima, apontando para ele. Kelzer aterrissou bem no meio deles. Houve um momento de silêncio, enquanto os soldados se viravam, surpresos. Kelzer se agachou entre eles, pedaços de cinzas caindo do céu. Então empurrou, avivou seu aço com seu
com um grito, erguendo-se e empurrando para fora. A explosão de seus poderes alomânticos arremessou os soldados para longe, pelas placas peitorais, atirando uma dúzia de homens no ar, e fazendo-os se chocarem contra os companheiros e as paredes. Os homens gritaram. Kaiser girou, empurrando um grupo de soldados, e saiu voando na direção de uma das carroças. Chocou-se contra ela, avivou seu aço e agarrou a porta de metal com as mãos. Os prisioneiros recuaram, surpresos. Kaiser arrancou a porta com um estalo de poder aumentado pelo peltre e a jogou na direção dos soldados que se aproximavam. Vão! Disse para os prisioneiros, saltando para longe e aterrissando com suavidade na rua. Ele se virou e se viu cara a cara com uma figura alta usando uma túnica marrom. Kaiser se deteve, recuando, enquanto a figura alta baixava o capuz, revelando um par de olhos empalados com pregos. O inquisidor sorriu, e Kaiser ouviu pessoas se aproximando pelos becos. Dezenas, centenas. Maldição! Brisa praguejou quando os soldados inundaram a praça. Dodson empurrou Brisa para um beco. Ven o seguiu, agachada nas sombras, ouvindo os soldados gritarem nas encruzilhadas. O que foi? Ela quis saber. O inquisidor, Brisa disse, apontando para uma figura com túnica parada diante de Kaiser. O que? Dodson disse, ficando em pé. É uma armadilha, Ven percebeu, horrorizada. Soldados começavam a chegar na praça, saindo de esconderijos nas ruas laterais. Kaiser, saia daí! Kaiser empurrou um guarda caído, atirando-se de costas em um giro sobre uma das carroças dos prisioneiros. Aterrissou, agachado, observando os novos esquadrões de soldados. Muitos deles levavam bastões e não usavam armaduras, mata-brumas. Os inquisidores se empurrou. O inquisidor se empurrou pelo ar cheio de cinzas, aterrissando com um estampido diante de Kaiser. A criatura sorriu. É o mesmo homem. O inquisidor, da outra vez. Onde está a garota? A criatura disse, em voz baixa. Kaiser ignorou a pergunta. Por que só um de vocês? Ele exigiu saber. O sorriso da criatura aumentou. Ganhei o sorteio. Kaiser disse. Avivou o peltre. Ganhei o sorteio. Kaiser avivou o peltre, correndo para o lado enquanto o inquisidor desembainhava um par de machados de obsidiana. A praça estava se enchendo rapidamente de soldados. De dentro das carroças podia ouvir as pessoas gritando. Kaiser! Lord Kaiser, por favor! Kaiser praguejou baixinho enquanto o inquisidor se lançava sobre ele. Estendeu a mão, puxando uma das carroças ainda cheias e arrancando-se no ar. Sobre um grupo de soldados, aterrissou e correu até o veículo, pretendendo libertar seus ocupantes. Quando chegou, no entanto, a carroça balançou. Kaiser levantou os olhos bem a tempo de ver um monstro com olhos de aço sorrindo para ele do alto do veículo. Kaiser se empurrou para trás, sentindo o vento da machadada perto de sua cabeça. Aterrissou com agilidade, mas imediatamente teve que saltar de lado enquanto um grupo de soldados o atacava. Ao pousar, estendeu a mão, puxando uma das carroças para se ancorar, e empurrou a porta de ferro que havia jogado antes. A porta de grades voou pelos ares e se chocou contra o esquadrão de soldados. O inquisidor atacou por trás, e Kaiser se afastou, dando um salto. A porta, ainda aos trambolhões, resvalou pelo chão, e ao passar sobre ela, Kaiser empurrou, lançando-se no ar. Vena estava certa, Kaiser pensou. Frustrado, embaixo, o inquisidor o observava, seguindo-o com seus olhos antinaturais. Não devia ter feito isso. Um grupo de soldados cercava os Ska que tinha libertado. Eu devia fugir. Tentar despistar o inquisidor. Já fiz isso antes. Mas não podia, não faria isso desta vez. Havia se comprometido vezes demais, Mesmo que isso lhe custasse tudo, tinha que libertar esses prisioneiros. E então, quando começou a cair, viu um grupo de homens atacando a encruzilhada. Tinham armas, mas não uniformes. Diante deles, havia uma figura familiar. Ham. Então foi para lá que você foi. O que está acontecendo? Ven perguntou, ansiosa, ficando na ponta dos pés para ver a praça. Lá embaixo, a figura de Kaiser mergulhou novamente na luta, a capa escura ondulando atrás dele. É uma das nossas unidades de soldados, Dodson falou. Ham deve ter ido buscá-los. Quantos? Formavam grupos de cerca de 200. Então estão em desvantagem numérica. Dodson assentiu. Ven se levantou. Vou para lá. Não vai, Dodson disse, com firmeza,
agarrando-a pela capa e puxando-a de volta. Não quero que se repita o que aconteceu da última vez que você enfrentou um daqueles monstros, mas Kelsey sairá bem, Dawson falou. Vai tentar ganhar tempo para que Ham liberte os prisioneiros, então fugirá. Observe. Vin deu um passo para trás. Ao lado dela, Brisa murmurava consigo mesmo. Sim, estão com medo. Vamos nos concentrar nisso, abrandar todo o resto, deixá-los aterrorizados. É um inquisidor e um nascido das brumas lutando. Não vão querer interferir nisso. Vin olhou novamente para a praça, onde viu um soldado largar o bastão e sair correndo. Há outras maneiras de lutar, percebeu, ajoelhando-se ao lado de Brisa. Como posso ajudar? Kaiser desviou de novo do Inquisidor, enquanto a unidade de Hammer enfrentava os soldados imperiais e começava a abrir caminho até as carroças de prisioneiros. O ataque dividiu a atenção dos soldados, que pareceram muito contentes em deixar Kaiser e o Inquisidor em sua batalha solitária. De um lado, Kaiser viu os Ska, que começavam a lotar as ruas ao redor da pequena praça, a luta chamando a atenção daqueles que esperavam na Praça da Fonte. Kaiser podia ver outros esquadrões de guardas imperiais tentando abrir caminho até a luta, mas os milhares de Ska que abarrotavam as ruas dificultavam seriamente o avanço deles. O Inquisidor atacou e Kaiser se desviou. A criatura estava ficando cada vez mais frustrada. De um lado, um pequeno grupo dos homens de Ham alcançou uma das carroças e arrebentou o cadeado, libertando os prisioneiros. O resto dos homens de Ham mantinha os soldados ocupados enquanto os prisioneiros fugiam. Kaiser sorriu, olhando para o Inquisidor, irritado. A criatura grunhiu. Valet! Uma voz gritou. Kaiser se virou, surpreso. Um nobre bem vestido abria caminho entre os soldados, na direção do centro da luta. Levava um bastão de duelo, e era protegido por dois guarda-costas que o cercavam, mas não era atacado principalmente porque nenhum dos lados tinha certeza de querer atacar um homem de evidente sangue nobre. Valet! Ellen Venture gritou de novo. Virou-se para um dos soldados. Quem ordenou o ataque ao comboio Renault? Quem autorizou isso? Maravilha, Kaiser pensou, mantendo um olho cauteloso no Inquisidor. A criatura olhava para Kaiser com uma expressão odiosa e retorcida. Continue me odiando, Kaiser pensou. Só tenho que aguentar o suficiente para que Ham liberte os prisioneiros, então poderei me livrar de você. O Inquisidor estendeu a mão e decapitou casualmente uma criada em fuga que passava por ele. Não! Kaiser gritou, enquanto o cadáver caía aos pés do Inquisidor. A criatura agarrou outra vítima e levantou o machado. Tudo bem, Kaiser disse, avançando e tirando um par de frascos de sua bolsa. Tudo bem, quer lutar comigo? Vamos! A criatura sorriu, jogando a mulher capturada de lado e avançando na direção de Kaiser. Kaiser tirou as tampas e bebeu o conteúdo dos dois frascos de uma vez, jogando-os de lado. Os metais arderam em seu peito, queimando junto com sua fúria. Seu irmão morto, sua esposa morta, a família, amigos e heróis, todos mortos. Está me forçando a buscar vingança, pensou. Bem, você a terá. Kaiser se deteve a poucos passos do Inquisidor, com os punhos fechados. Avivou seu aço em um enorme empurrão. Ao seu redor, as pessoas foram atiradas para trás por seus metais, ao serem atingidas por uma onda espantosa e visível de poder. A praça, lotada de soldados imperiais, prisioneiros e rebeldes, se abriu em um pequeno espaço livre ao redor de Kaiser e do Inquisidor. Vamos fazer isso então, Kaiser disse. Eu nunca quis ser temido. Se me arrependo de alguma coisa, é do temor que tenho causado. O medo é a ferramenta dos tiranos. Infelizmente, quando o destino do mundo está em jogo, deve-se usar as ferramentas que estão disponíveis.